Prepara o café. Ou a pipoca. Da Manicast vai começar. Hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo. O Dr. Paulo é neurologista, neuroimunologista. Ele está nessa área de atuação que eu acho que dentro da neurologia é uma área, uma sub-área talvez mais recente, né, que cuida de doenças que a gente já deve ter ouvido falar, né, principalmente esclerose múltipla, neuromielite óptica ou encefalites autoimunes, e que tem muito a contribuir aqui no nosso time e, obviamente, através do Damanicast, trazer muitas informações para nosso público e para a sociedade como um todo. Muito bem-vindo, Dr. Paulo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Gustavo. Boa noite, Denise, e a todos. É um prazer enorme te ter aqui. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a tua especialidade. Nós sabemos que ela vem ganhando muito destaque atualmente e eu queria entender um pouquinho melhor sobre o que essa especialidade estuda, quais são as principais doenças. Certo. A neuroimunologia é uma subespecialidade da neurologia que trata de doenças autoimunes neurológicas. E cada vez mais a gente tem falado, né, tem crescido realmente essa área de atuação, tendo em vista que nós temos diagnosticado mais doenças autoimunes. As principais são, dentre elas, aí, a esclerose múltipla, a neuromielite óptica, que também é uma doença autoimune rara, mas que tem crescido realmente em diagnóstico, as encefalites autoimunes e outras doenças autoimunes que também, como MOGAD, doenças autoimunes neurológicas, que são manifestações neurológicas de doenças sistêmicas autoimunes, entre outras. Bom, Dr. Paulo, dentro da neuroimunologia, a gente ouve falar, eu acho que mais frequentemente, sobre esclerose múltipla. E, vez por outra, ela aparece na mídia, pessoas mais notórias aí na mídia que tenham, né, desenvolveram aí ao longo da carreira, às vezes, a esclerose múltipla, algumas com limitações, outras não. A gente tem certeza que, como várias áreas da neurologia, os avanços no tratamento têm acontecido, aí, principalmente nos últimos anos. Eu queria te perguntar, quais são os principais avanços que vocês se depararam aí nos últimos anos, tanto em termos de diagnóstico e tratamento e reabilitação desses pacientes? É interessante, porque a esclerose múltipla, cada vez mais a gente tem evoluído em termos de pesquisa, diagnóstico e tratamento. E isso tem possibilitado o diagnóstico precoce, assim, cada vez mais avançado hoje em dia. Os critérios da própria doença cada vez mais hoje permitem com que a gente consiga diagnosticar o mais cedo possível. Isso é importante porque influencia no prognóstico, influencia no acúmulo de sequelas que o paciente pode desenvolver. Acho que o principal avanço é a reformulação dos critérios de esclerose múltipla. Os critérios, a gente chama de critérios de McDonald's. A última atualização tinha sido em 2017, mas recentemente, em 2024, nós tivemos uma nova atualização e com isso conseguimos implementar mais dados aos critérios que já existiam para permitir com que esse diagnóstico seja feito de maneira mais precoce. E aí a gente se utiliza de alguns exames complementares, tá? Então, cada vez mais utilizamos dados complementares, exames que nos ajudam nesse diagnóstico, por exemplo, ressonância cada vez mais especializada, o próprio líquor, o estudo do líquor, com a pesquisa de bandas oligoclonais, com o índice kappa, com neurofilamentos também séricos e no líquor, isso já nos ajuda no diagnóstico precoce e também a identificar critérios de mau prognóstico da doença. Além disso, a introdução de uma quinta topografia típica para a esclerose múltipla, que é o nervo óptico. Até antigamente, a neurite óptica, que era uma das principais manifestações clínicas iniciais da doença, não entravam como um critério da doença. Tá? Então, muitas vezes, os pacientes eram conduzidos como uma síndrome clínica isolada. Mas, atualmente, pelos critérios de 2024, essa é uma quinta topografia, dentre elas as lesões que são periventriculares, justacorticais, inframedulares, infratentoriais e lesões medulares. Então, com isso, a gente consegue realmente diagnosticar o mais precocemente possível esse paciente e isso ajuda muito na condução desse paciente no prognóstico. Outra coisa importante também é que hoje nós temos uma possibilidade maior de terapias, que nós chamamos de terapias modificadoras da doença. Essas terapias realmente mudam a história do paciente com esclerose múltipla. É tanto que a história do paciente com EM, com esclerose múltipla, alguns anos atrás, era muito triste. Era de um paciente que
ficava de cadeira de rodas, que acumulava muitas sequelas, principalmente sequelas motoras, sequelas visuais, sequelas sensitivas. Mas atualmente, a história do paciente com esclerose múltipla é de um paciente que diz assim: eu vivo como se não tivesse esclerose múltipla. Muitos dos meus pacientes me dizem isso me enche de alegria, porque com o diagnóstico precoce e com a introdução de tratamentos mais avançados, tratamentos mais eficazes, nós conseguimos realmente controlar a doença e ofertar o máximo possível de qualidade de vida para esse paciente. Então, hoje, né, o diagnóstico ele fica cada vez mais sofisticado, né, vários elementos necessários, mas isso, né, colaborando para a melhora da precisão da terapia. Você falou que tem vários tipos de lesão e várias topografias. Para o paciente isso é importante porque significa que ele pode se apresentar de várias formas possíveis, né? Sim. Com fraqueza no braço, uma alteração na visão, que foi o que você colocou, né, na última fala. E você falou também de exames e cada vez mais a gente vem aprofundando em relação a biomarcadores, que são não só na neuroimunologia, mas nas doenças neurodegenerativas em geral. Então, eu acho que nós estamos aí nesse momento, né, de diagnóstico complementar, de exames complementares. E dentre os biomarcadores em doenças, né, desmielinizantes, quais são os que vocês mais utilizam? Só no líquor, no soro? Como que funciona? Para o paciente entender melhor. Os biomarcadores realmente eles têm ganhado muito espaço atualmente, principalmente porque a esclerose múltipla é uma doença que ela tem uma manifestação que é bem heterogênea. A grande maioria dos pacientes eles têm uma forma que a gente chama de remitente recorrente, mais de 80% dos pacientes. São formas em que os pacientes têm surtos da doença e períodos de melhora entre eles. Mas alguns pacientes, uma pequena porcentagem, ele pode apresentar progressão, que é uma piora silenciosa por uma atividade inflamatória que ela é muito localizada em estruturas específicas do sistema nervoso central. Então, é um paciente que pode ter alteração da marcha, alterações cognitivas, alterações motoras finas como em membro superior. Então, é muito sutil a alteração que pode acontecer. Então, a gente precisa de biomarcadores. O principal dele, realmente, os principais marcadores são exames de imagem, e aí a gente tem alguns deles como a ressonância magnética, né, achados de ressonância cada vez mais avançados, como o sinal da veia central, é um achado que é um marcador, um biomarcador de doença. O halo paramagnético, que é uma alteração específica também da ressonância. A própria atrofia cerebral, a atrofia de corpo caloso também é um biomarcador que nos ajuda nessa avaliação de progressão de doença. E alguns exames como os que avaliam alterações do líquor. Então, no líquor, no paciente com esclerose múltipla, nós podemos ter produção de células inflamatórias, que são imunoglobulinas. Temos a presença de bandas oligoclonais no líquor. Quando elas são restritas ao líquor, é um biomarcador também da doença. Produção de proteínas que levam a informação de que tem uma neurodegeneração, uma lesão de neurônios, realmente, com a presença de neurofilamentos no líquor e no soro, e a índice kappa também no líquor. O que nós utilizamos muito na prática são principalmente os achados da ressonância magnética, mas nós já podemos utilizar na prática clínica também neurofilamentos, tanto no líquor quanto no soro. A sensibilidade e a especificidade dos achados das alterações de neurofilamentos no líquor e no sangue são muito parecidas, então nós podemos sim dosar neurofilamentos no sangue e isso já nos ajuda a direcionar tratamento para saber realmente o prognóstico do paciente em casos muito específicos, mas realmente é um aliado que tem ganhado cada vez mais espaço dentro da neuroimunologia. É interessante que você fala da ressonância, né, dos achados na ressonância, e enfatiza, é importante o paciente entender por quê, né, o porquê disso. Na verdade, dentro das doenças que você cuida na sua subespecialidade, nós temos muitos diagnósticos diferenciais, às vezes muito mais comuns do que a própria doença desmielinizante. Então, é sempre importante lembrar que o paciente, quando chegar em você, né, acho que você vai falar melhor disso, mas ele vai sair com uma série de exames complementares e ele pode não entender muito bem, né? Ele vai sair com pesquisas de doenças reumatológicas, doenças infecciosas. Isso é muito importante o que você falou, porque a esclerose múltipla e as outras doenças neuroimunológicas muitas vezes são diagnósticos de exclusão.
nós precisamos investigar doenças neurológicas bem mais comuns. Então, nós temos doenças neuroimunológicas que são manifestações, muitas vezes, de uma doença autoimune sistêmica, como lúpus. Nós podemos ter manifestações autoimunes neurológicas do lúpus. Então, por isso que o paciente que é avaliado do ponto de vista neurológico, ele precisa de uma ampla investigação, realmente de causas mais comuns, até que a gente possa excluir as principais causas e chegar a uma doença neuroimunológica como a esclerose múltipla. Perfeito. E aproveitando a discussão sobre esclerose múltipla, por exemplo, uma outra condição que a gente associa à neuroimunologia é a neuromielite óptica. Eu queria que você falasse para a gente, para o nosso público, em que pontos neuromielite óptica e esclerose múltipla se aproximam e o que as diferencia de forma conceitual e de uma forma geral assim, para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem. Até alguns anos atrás, na verdade, a neuromielite óptica, antigamente chamada de doença de Devic, era conduzida, era tratada como uma esclerose múltipla. Se pensava que era a mesma doença. Mas, mais ou menos em 2006, realmente foi encontrado um marcador específico, né, que faz parte da fisiopatologia da doença, que causa a doença, que é um anticorpo que ele tem uma relação muito grande com estruturas específicas do sistema nervoso central, que é o anticorpo anti-aquaporina 4. Então, isso realmente trouxe um avanço dentro do diagnóstico da doença e nos possibilitou entender melhor a doença, que, na verdade, apesar de ter manifestações clínicas que se assemelham, por exemplo, a neuromielite óptica e a esclerose múltipla, elas podem se apresentar com alterações visuais, na forma de neurite óptica, podem se apresentar as duas, com alterações motoras, como uma paralisia, uma hemiparesia, uma alteração de sensibilidade, em que a pessoa perde realmente a sensibilidade de alguma estrutura do corpo, uma alteração esfincteriana, enfim. Mas a neuromielite óptica é uma doença inflamatória autoimune bem mais agressiva do que a esclerose múltipla. Geralmente, a forma como a doença se apresenta é bem mais catastrófica. Um exemplo, o paciente com neuromielite óptica ele pode se apresentar com neurite óptica, assim como na esclerose múltipla. Mas geralmente a neurite óptica ela é grave, ela acomete os dois olhos, ela causa uma inflamação e uma extensão muito grande realmente da estrutura do nervo óptico, que é o nervo da visão, e a resposta ao tratamento ela é baixa. Nós sabemos que nas doenças autoimunes, como na esclerose múltipla e na neuromielite óptica, em surtos nós precisamos de terapias agudas, como pulsoterapia. Geralmente na NMO, que é a neuromielite óptica, a resposta ao tratamento inicial ela é baixa. Então é uma doença que é bem mais agressiva, nós precisamos ser bem intensivos quando falamos em tratamento, principalmente tratamento agudo, e depois o tratamento de manutenção, realmente para evitar a presença de novos surtos. Então a diferença principal é isso. Os surtos da NMO são bem mais intensos, graves e com pouca resposta terapêutica em relação à esclerose múltipla. A chance maior é de o paciente apresentar sequelas pós-surtos. Muito interessante. Para encerrar, eu acho que uma mensagem que poderia ficar para quem nos assiste é que, de fato, na esclerose múltipla, especialmente, a gente precisa fazer diagnóstico. E é engraçado, uma coisa que eu lembrei agora, quando a gente atende um paciente, né, na verdade eu quase não, né, eu não vejo esclerose múltipla atualmente, mas é muito comum que alguns surtos, eles passem desapercebidos, né? Então, é importantíssimo deixar claro para o paciente que, às vezes, o que para ele não significou muita coisa, para a gente já pode ser considerado um surto. Dá alguns exemplos, assim, de situações Um exemplo bem interessante é um surto em que o paciente se apresenta com soluços. Então, isso pode passar desapercebido pelo paciente, pela família, mas também por médicos clínicos. É muito comum, na verdade. O paciente começa com soluços que são persistentes e que não melhoram com as principais medidas que nós clínicos podemos utilizar. Muitas vezes esse paciente com soluços persistentes, e náuseas, vômitos, ele vai primeiro no clínico, na emergência, no gastroenterologista, e até que esse paciente ele consiga pensar em procurar um neurologista, muitas vezes já se passa um tempo considerável em que talvez ele possa até desenvolver uma sequela. Sonolência também, né? A sonolência excessiva também pode ser um surto, é um sintoma que
pode passar assim como uma coisa banal para a gente, né? Mas a sonolência excessiva, essa questão dos soluços, náuseas, tá? É, pode ser um surto de NMO, neuromielite óptica, né? Isso acontece muito na infância, né? Então, as crianças chegam com um quadro, de vômito, desidratadas, e aí vão sendo, acompanhadas assim, na verdade, a Sim. gente está diante de um outro quadro. Infelizmente, muitas vezes se perde o time para tratar agudamente, né? E é por isso que nós precisamos disseminar esse conhecimento, de fato, porque quanto mais você conhece, mais você vai ampliar a sua visão realmente das possibilidades do que realmente pode ser aquilo e de poder encaminhar para um especialista, né? Porque esse paciente ele precisa de um tratamento que agudo que possa reverter o máximo possível e evitar que isso acumule uma sequela. Verdade, é isso. Então, agradecer pela nossa conversa de hoje, foi bastante esclarecedora. E aproveitar para dizer para vocês que nós vamos ter vários outros momentos para falar de doenças desmielinizantes. Esse foi o nosso DaManiCast de hoje e até a próxima.